Então, gente, vamos dar início ao passo a passo do vestido da nossa bonequinha Alice. Para fazer o vestidinho dela, eu vou utilizar aqui um tricoline azul claro. Tá aqui todas as partes já preparadas, né? Para a parte de cima do vestido, eu vou usar o molde inteiro, dessa forma. Vou desenhar aqui no tecido duplo. Meu tecidinho, ele tá dobrado, ok? Depois que eu desenhar aqui no tecido duplo, eu vou costurar somente aqui, ó, na parte das costas, decote do pescoço e finalizar na parte das costas. Tudo em cima do risco. E o restante eu vou cortar em cima do risco, tá bom? Depois que eu costuro as costas, decote do pescoço e finalizo aqui nas costas, eu vou cortar o restante em cima do risco, certo? No vestidinho também, eu tenho aqui as mangas. Eu vou desenhar o molde no tecidinho e cortar no risco, tá bom? Tecido duplo, posiciona o molde, desenha e corta no risco para ficar duas partes. E também eu vou precisar da parte da saia. No molde tem a medida tudo certinho. Para preparar essa saia do vestidinho de Alice, eu vou cortar uma faixa no tricoline, faço aqui o acabamento nas laterais primeiro, né? Nas duas laterais. Depois eu faço a bainha, aplico uma renda e depois desse processo eu passo duas costurinhas aqui aonde eu vou franzir para aplicar ali na parte de cima do vestido, duas costuras folgadas, tá bom, gente? Depois é só puxar a linha. Eu faço duas costuras porque fica um caimento muito bonito, fica um franzido bem mais bonito do que passando uma costura só. E fica mais seguro para você depois puxar a linha para poder franzir, tá bom? Fica um franzido bem mais bonito. Então vamos lá costurar o que tem que ser costurado para a gente poder montar esse vestidinho. Costurado, agora eu vou recortar o restante aqui no risco. Tudo cortadinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uns piques aqui no decote do pescoço para poder desvirar, para ficar tudo bonitinho. Vou desvirar. Passa um ferro para ficar tudo bem ajustado, tudo bem bonitinho, tá bom? Para não ficar assim esse tecido amassado, né? Pronto, aqui eu já cortei, já dei os piques, já desvirei, deixei aqui ajustadinho. Agora vamos pegar aqui as mangas e prepará-las, né? Para as mangas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, o punho, eu dobro e eu passo duas costuras. Essas duas costuras que eu vou passar é numa medida que dê para entrar com um elástico para poder franzir, certo? Então eu vou fazer um caminho aqui de costura numa largura que dê para eu introduzir um elástico para franzir. E aqui nessa parte onde vai no ombro, eu vou passar uma costura folgada na máquina para eu poder franzir e aplicar aqui na cavinha do vestido da boneca, tá bom? Então vamos lá preparar aqui as mangas. Eu dobro aqui mais ou menos 3 centímetros e vou passar duas costurinhas, como eu falei anteriormente.
Pronto, então eu preparei aqui as mangas, estão costuradinhas, né? Fiz o caminho aqui, 2 costurinhas aqui no punho para poder introduzir um elástico. E para saber o tamanho que eu vou usar do elástico aqui nesse punho, eu pego aqui o bracinho da boneca e eu vou tirar a medida do elástico já ajustando no bracinho da boneca, ok? Deixando 2 centímetros a mais, ó. O elástico eu não deixo muito apertado no braço da boneca, então eu deixo assim, ó, já no tamanho certinho, com uma folguinha, e ainda deixo passar 2 centímetros no tamanho total, certo? Que é 1 centímetro para cada lado aqui, ó, para poder fechar a manguinha e ficar ajustadinho no braço da boneca. Então, esse é o tamanho do elástico que eu vou usar. Eu vou pegar aqui um alfinetezinho para colocar esse elástico nessa manguinha. Já passei a costurinha para franzir aqui em cima, onde vai no ombro do vestidinho, né? Vou colocar um alfinete aqui, nessa pontinha, para segurar esse elástico. Isso pode ser feito depois também, que aplicar a manga ali no vestidinho. Fica a critério de vocês, tá bom, gente? Vai ficar assim. Vamos aqui colocar o elástico na outra. Pronto, colocado aqui os elásticos, eu vou puxar a linha que eu coloquei para franzir aqui em cima, onde vai no ombro, né, do vestidinho da boneca. Eu vou ajustar esse franzido, o segredinho para essa manga ficar assim, ó, perfeita, para ficar linda, né, e com caimento bem bonito na boneca. Eu vou ajustar o franzido somente aqui no centro do ombro. Aqui, ó, nas laterais eu deixo sem franzir. Esse é o segredinho para essa manga ter esse caimento, para ficar assim super bonita, como uma manguinha de princesa mesmo, tá vendo? Olha que lindo. Ajusta no tamanho já que dê para colocar ali na cava do braço, tá bom, gente? É só colocar lá, alfinetar e ir ajustando direitinho que dá tudo certo. Ok? Olha que coisa mais lindinha que fica. Então, eu vou pegar aqui a parte de cima do vestido e eu vou aplicar a minha manguinha. Centralizadinho aqui, o franzido. E vou costurar toda ela aqui na cavinha do braço. Pronto, aqui, ó, as manguinhas estão costuradas. Olha que fofura isso, gente. Olha que acabamento, né? O que que eu vou fazer agora? Eu vou fechar a lateral desse vestidinho. Vou fechar aqui a manga junto com a lateral desse vestidinho. Com muito cuidado para não escapar aqui, ó, os elásticos. Eu vou tirar aqui o alfinete que tá segurando. Dou uma puxadinha nas 2 pontinhas do elástico e venho aqui para a máquina para fechar, então, a lateral, as 2 laterais desse vestidinho. Bora lá?
Pronto, fechado aqui as laterais, eu vou dar uma refilada aqui, ó. Aqui você pode também depois passar um zigue-zague, né? Se tiver um overlock, passa um overlock, fecha no overlock. Refila com a tesourinha de zigue-zague. Olha aí a parte de cima do vestidinho da nossa boneca Alice. Vamos então aqui pegar a saia do vestido. Deixa eu puxar essa linha para poder franzir. Pronto, tudo aqui já franzido, tudo lindinho, maravilhoso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a parte de cima do vestidinho, eu vou tirar a medida da cintura e eu vou franzir, né? Já deixar o franzido ajustado do mesmo tamanho que ficar aqui a parte da cintura, né? Mesmo tamanho que tá lá, eu vou ajustar aqui esse franzido, certo? E deixar já tudo no ponto para poder aplicar. Então, esse foi o tamanho. Aí vocês podem ver que aqui não tá franzido, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um nó aqui nessa linha, porque já tá no tamanho que eu quero. Então, para eu terminar de ajustar, eu dou um nó aqui desse lado. Vou reduzir aqui o tamanho dessa linha. E eu vou ajustar, então, o franzido que ficou. Vou distribuir melhor esse franzido. E esse outro lado, eu não vou arrematar essa linha. Eu vou deixá-la aqui, caso eu precise ajustar, né? Caso esse franzido ele saia do lugar, ou ele ceda mais, ou ele fique menor. Então, eu deixo ele aqui aberto desse lado para eu poder depois só ajustar se precisar. Vou trazer aqui para a máquina, olha. Vou colocar o franzido, a saia, aqui na máquina. Trago a parte de cima do vestidinho. E venho costurando. Inicio aqui a costura e eu vou checar se esse franzido chega até aqui no final, tá vendo? Olha, sobrou só um pouquinho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou ajustar esse meu franzido de uma maneira que fique no tamanho exato que eu preciso, né? E venho costurando todo ele aqui. Tudo costuradinho. Vou dar uma refilada aqui agora. Antes de refilar, gente, lembrando vocês, deem uma conferida na frente se ficou tudo ok com a costura, tá bom? Se pegou a saia direitinho, se não ficou nenhuma prega. Então, dá uma conferida aqui na saia para ver se ficou tudo ok, certo? Aqui, ó, sempre vai ficar essa linha
que a gente passa para poder fazer o franzido, né? Então, o que que eu faço? Eu removo essa linha, eu limpo tudo aqui para ficar um acabamento legal. Eu não deixo nenhuma linha dessa daqui aparecendo, tá bom? Então, aqui, ó, agora é só colocarmos um botão. Eu vou colocar aqui um botãozinho Rita para fazer um acabamento. Um botãozinho tic-tac. Vamos fazer, então, o avental da boneca Alice. Sim, ela tem um avental lindíssimo, né, gente? Então, vamos lá para o passo a passo. Aqui eu vou utilizar um tricoline branco. Pode ser o tecidinho de sua preferência, que seja branco, né? Para a parte de cima do avental, que é um segundo vestidinho para essa boneca maravilhosa. No tricoline branco duplo, eu vou estar utilizando aqui o molde. No tricoline branco duplo, eu vou posicionar o molde da parte superior do avental e vou desenhar. Depois que eu desenhei esse molde, deixa eu posicionar ele certinho aqui. Depois que eu desenhei o molde, eu vou costurar aqui, ó, fechando a parte das costas, todo o decote do pescoço e finalizando na parte das costas. Depois disso, eu vou fechar a cavinha dos braços, costurando em cima do risco, tá bom? Repetindo, desenha o molde no tricoline duplo, tecidinho aqui, ó, duplo, dobradinho. Vou passar uma costura em cima do risco, nas costas, decote aqui, ó, do pescoço, e finalizo nas costas. Depois eu vou costurar em cima do risco, somente aqui nas cavas dos braços, que é para cortar tudo e desvirar. E aí fechar, e vamos preparar também a saia para esse avental. Eu vou cortar uma faixa no tricoline branco também. Vou fazer aqui o acabamento costurando as laterais, dessa forma, as duas laterais. Depois eu vou fazer uma bainha em toda a largura desse tecido e aplicar aqui uma costura, né? Vou fazer também uma costura aqui na máquina, vou passar duas costurinhas para poder franzir e aplicar na parte de cima do avental, ok? Aqui eu vou recortar com uma tesourinha de picotar, mas vocês podem cortar com a tesoura comum e depois dar os piques, né? Para poder desvirar e ficar com um acabamento bom. Nunca esqueçam, gente, tem que dar os piques nessas partes curvadas, tá bom, gente? Não esqueçam. Faz parte do acabamento, né, dos vestidinhos. Fica maravilhoso. Cortei aqui. Vou cortar aqui agora nas manguinhas, né, na cavinha do braço, no caso. O restante aqui eu vou cortar com a tesourinha comum. Tudo cortado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou desvirar. Você pode aí usar um auxílio de um pincel para estar desvirando. Nessa parte aqui, o tecido, ele costuma amassar um pouquinho, então a gente vai passar um ferro para deixar tudo bem ajustadinho, tá bom? Desvirei aqui um lado, vou desvirar o outro, ó. Pego aqui a parte das costas, coloco o tecidinho aqui, desse jeito, bem com a ajuda aqui do pincel, ó. Pra empurrar esse tecidinho aqui pra dentro. E aqui do outro lado, eu puxo. Desvira bem fácil, tá bom, gente? Só não colocar muito excesso de tecido ali pra poder desvirar, né? Mas dá super certo.
Essa é a parte de cima do avental. Então, aqui, gente, passo ferro bem direitinho, para deixar bem ajustado. Terminou de passar o ferro, vamos fechar aqui, ó, na lateral. Passar aqui uma costurinha para fechar as laterais e preparar a saia para aplicar aqui nesse avental. Vamos então aqui agora preparar a saia, fazer as costurinhas que eu já expliquei, né? Eu vou fazer a costurinha aqui nas laterais e depois em toda a largura da saia e depois eu vou fazer as duas costurinhas para poder franzir. O mesmo processo que é feito no vestido principal, eu vou fazer nesse vestidinho aqui que é o avental da boneca Alice. Pronto, gente, preparei aqui a sainha com todas as costuras que eu já expliquei pra vocês. Agora eu vou puxar aqui a linha pra poder franzir, do mesmo jeito que eu fiz com a saia do vestidinho principal, né? Vamos aqui franzindo. Eu vou fechar a parte de cima ainda do avental pra poder aplicar essa saia, tá bom? Vai franzindo e ajustando assim, ó, para a saia não ficar embolada e na hora que você for costurar, não fazer pregas, né? Ficar aquele franzido perfeito, bonito. Eu puxo aqui a linha que sai da bobina. Para você fazer esse franzido na máquina, né? Passar a costura folgada, é preciso que você ajuste a tensão, coloque a tensão no 0. Eu coloco no número 5. Se a sua máquina, o número máximo for o 4, você coloca no 4 e ajusta a tensão para o 0. E aí você passa duas costuras e depois você puxa a linha que sai da bobina para poder ficar assim franzido, bonito. Eu vou pegar aqui a parte de cima do aventalzinho, como eu expliquei, eu vou fechar aqui a lateral. Vou passar aqui um pezinho de máquina nas duas laterais para poder fechar. Pronto, gente. Então, aqui a parte de cima do avental costurada e a saia preparada, né? Com todo o acabamento, toda franzida. Vamos aplicar, então, esse franzido aqui na parte de cima do avental. Vou colocar aqui a saia na máquina e venho com o avental por cima, a parte de cima, né, do avental aqui. Dou um retrocesso e vamos iniciar a costura. Cheguei até aqui, ó, só um pouquinho costurando, aí eu vou conferir como é que tá o franzido, se tá tudo certinho ou se tá maior do que a parte de cima, né? O meu tá só um pouquinho maior, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar para ajustar agora, nesse momento, reduzir aqui o tamanho dele. E distribuir bem esse franzido para ficar tudo por igual. Maravilhoso. Agora eu vou conferir novamente se tá o tamanho certo. Agora tá perfeito. Eu venho costurando. Pode fazer embutido também, aí fica a seu critério, gosto de cada um, tá bom? Pronto, agora, depois de costurado, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar essas linhas, posso dar uma refilada aqui, ó,
E depois passar uma costurinha zigue-zague para dar um acabamento, simulando uma overlock. Ou só refilar mesmo, ou fazer embutido, né? Pode embutir também. Olha aí que fofinho. Aqui é só colocar agora um botãozinho Rita também, um tic-tac, pra gente poder então vestir na boneca. Vamos preparar a calçola dela, pra gente montar a bonequinha, deixar toda vestida, linda e ver qual foi o resultado final. Bora lá pro passo a passo da calçola na próxima aula.